Agora eu tô vendo aqui na questão 7, na questão de pronome relativo, tá vendo aí? Questão 6 foi fácil, você tem uma conjunçãozinha aí, já falamos para vocês. Estudo em conjunção, tem aquele negócio? Pois é, você vai estudar conjunção e vai ficar fera nesse assunto. Vamos ver a questão aí. Bom, da conjunção adversativa, contudo, partiremos agora para um assunto de pronome relativo, né? Mas, ó, ficar fera em conjunção, hein? Esqueça não, ó. Fala de oração, coordenada, subordinada, tá vendo? Não é a primeira vez que a FGV, como você observa aí, trata dessa história de conjunção coordenativa, tá? E de orações coordenadas, subordinadas, ok? Vamos lá. 7. De acordo com a norma padrão, o pronome relativo está corretamente empregado na seguinte alternativa. Olha só. De acordo com a norma padrão, o pronome relativo está corretamente empregado. Pronome relativo, lembra? Quando você coloca que, trocando por qual e variações, cujo, cuja, cujos, cujas, onde, quem, são exemplos de pronomes relativos, ok? Vamos lá. O bichinho do me pegou agora. Desculpem aí, vamos lá. Tá desculpando aí, cara. Letra A, vamos lá. Ó, quando ele fala emprego de pronome relativo, emprego de preposição, aí você já sabe, claro, que você tem que se ligar aí naquela história da regência, lembra? Então, cuidado aí com o emprego do pronome associado à regência aí. Vamos lá. Esses são alguns autores sem cujas ideias ele jamais teria escrito o artigo. Ó, ele jamais teria escrito o artigo sem as ideias dos autores. Veja, autores cujas ideias. Ideias dos autores. Tá vendo aqui? Então, esse cujas está no feminino plural porque está concordando com ideias. Agora, ele vincula, do ponto de vista sintático e semântico aí, as expressões autores e ideias, porque eu digo ideias dos autores. Percebeu? Como se ele funcionasse como um possessivo, teoricamente aí, né? Então, você sabe que é um pronome relativo, mas que tem uma função possessiva muito grande. Sem as ideias deles, a letra A, claro, nesse caso aí está corretíssima. Sem cujas ideias ele jamais teria escrito. Sem as quais ele jamais teria escrito. Certo? Sem cujas, está correto, gente. Letra B. As características que um povo se identifica. Olha aqui, pessoal. Sempre que houver pronome relativo, palavra que ou qualquer outra, pronome relativo. Observe quem está depois. Olhando o pronome relativo, veja quem está depois. Quem se identifica com, não é isso? Você se identifica com alguma coisa. Então, nesse caso, as características com que um povo se identifica, ou então as características com as quais, concordando no plural com características, não é isso? As características com as quais um povo se identifica. Então, você já percebe exatamente isso aqui, ó. Um povo se identifica com alguma coisa, certo? Nesse contexto aí, você já nota que a regência, realmente, o emprego do pronome relativo está equivocado. Letra C. Esse é o projeto cuja meta principal é a reflexão sobre civismo no Brasil. Pessoal, olha só o erro aqui, ó, do ponto de vista normativo, gritante. Cuja a meta. Entenda, o projeto cuja a meta, tá vendo aqui? Primeiro, artigo depois do cujo. Gente, é a coisa mais tranquila do mundo. Você vê isso em várias bancas examinadoras, FCC, CESP e tal, ESAF, um bocado de coisa aí, Cisgran Rio e tal. O uso, claro, das preposições diante dos pronomes relativos. Entenda. Vamos falar do cujo logo, que é exatamente essa letra aí, a letra B que a gente está falando. B não, C, pronto. A letra C que a gente está falando aí. Entenda. Sempre que houver a palavra cujo ou variações, cujo, cuja, cujos, cujas. Quando houver a palavra cujo, cuja e qualquer variação, depois do cujo e flexões, você só pode utilizar substantivo, nomes. Às vezes adjetivo, mas é raro. Substantivo é ponto-chave. Depois de cujo, só substantivo. Depois de cujo, só substantivo. Adjetivo em raríssimas situações. Quando você antepõe o adjetivo. Cujo humilde homem, né, gostaria de me apresentar. Aí tudo bem. Cujo humilde homem, não tem problema. É um raro momento em que o adjetivo aparece antes do substantivo. Tá? Mas entenda. Depois de cujo, sempre substantivo. Joia? Aí vamos lá. Quando você tem assim, a casa cuja porta está com defeito. A casa cuja porta. Porta da casa.
porta da casa. A casa cuja porta está com defeito. Porta da casa. Entendeu aí? Então, ele vincula. Mas veja, cuja porta. A casa cuja porta. O carro cujo pneu furou. Perceba, depois de cujo, só substantivo, direto. Então, elimine logo, quando você bater os olhos aí. Então, a dica, veja só, dá a dica aí, ó, presta atenção na dica. Quando você observar na frase emprego de pronome relativo, regência, preposição, essas coisas. Quando você perceber a presença do cujo, se ligue logo. Veja se depois desse cujo aí não aparece qualquer coisa que não seja substantivo. Se aparecer qualquer coisa que não seja substantivo, pronome, qualquer coisa, você já sabe que a frase está errada. Pode despachar, fecha o olho e marque. Já sabe que está errado. Cujo o, cuja a, cujo os amigos, cuja as, está errado. Fora os outros, né? Cujo não queria, cujo ninguém chamou, cujo para, cujo cada um. É cada coisa que eu já vi, cada frase maluca que eu já vi por aí afora, aí você já fica vacinado. Quando apareceu cujo, depois de cujo, só substantivo. Antes do cujo, em alguns momentos você pode até ter preposição. A gente já viu isso aqui em outras questões aí, em outras provas, em que a preposição é exigida pelo termo regente, né? Por cujo autor tenho simpatia. Quem tem simpatia por. Por cujo autor tenho simpatia. Nenhum problema. Antes do cujo, a cujo autor me refiro, de cujo autor necessito, né? Com cujo autor simpatizo, por cujo autor tenho simpatia, não importa. A preposição do cujo é livre, vai depender do termo regente. Mas depois de cujo, se liga aí, só substantivo. Vamos seguindo. Olha aí. Aí você tem aqui, claro, né? Esse é o projeto cuja a meta, artigo depois, já está cortado. Cuja meta principal, esse A está fora. Eis os melhores poemas nacionalistas, os quais se tem conhecimento. Pessoal, olha aqui o termo. Quem tem conhecimento de alguma coisa. Então não é os quais se tem conhecimento, é dos quais. Percebeu? Então, dos quais se tem conhecimento. Dos quais. Aqueles são os escritores cujos foram... Olha aqui, nós estamos falando agora nisso, tá vendo? Depois do cujo, um verbo. Cujo foram, cujo estavam, cujo eram, cujo não, cujo queria. Pode ser o que for, gente. Não aceite. Esse cujos aqui está fora, o lugar dele não é aqui. Se você observar que após o cujo aparece um verbo ou coisa parecida, pode esquecer. Aqueles são os escritores que foram lançados os romances. Não, cujos foram lançados os romances traduzidos. Cujos, é o contrário, né? Aqueles são os escritores cujos romances, cujos, sem o O, tá? Cujos, aí vai direto para cá, ó, romances traduzidos foram lançados. Entendeu aí? Aqueles são os escritores cujos romances traduzidos foram lançados. Legal? Então, cuidado com isso aqui, ok? Beleza? Questão 7, portanto, letra A. Vamos lá. Questão 8. Na frase, as ações que nós reproduzimos em nosso cotidiano. Regência verbal. Pessoal, e aí? A regência verbal é a mesma. Quem reproduz, reproduz algo, reproduz alguma coisa. Verbo transitivo direto. Se o verbo é transitivo direto, já sabe, reproduz alguma coisa. Transitivo direto. Ele quer saber, a regência do verbo é a mesma. Claro, então você vai procurar o quê? Nas alternativas, aquela em que o verbo também é transitivo direto. Qual seria a resposta certa? Alguns atribuem valor positivo ao famoso jeitinho. Atribuem algo, objeto direto, a algo, objeto indireto. VTDI, verbo transitivo, direto e indireto. Ok? Essa crítica, sem dúvida, cabe a todos os brasileiros. Cabe o que cabe, cabe a alguém. VTI, cabe a eles. VTI, verbo transitivo indireto, objeto indireto, a todos os brasileiros. Prefiro oposição inteligente a adesões inseguras. Quem prefere, prefere alguma coisa a outras. Então você tem aqui, ó, VTDI, verbo transitivo direto e indireto. Prefiro o quê? Oposição inteligente, objeto direto. A que?
adesões inseguras, objeto indireto. Tá certo aqui, viu? Eu posso colocar a no singular, adesões no plural, sem problema algum. Esse a é preposição, não é artigo não. Sem dúvida, a noção de civismo está na pauta de debates. O verbo está aqui é verbo intransitivo, hein? Ele funciona nesse contexto aqui como verbo intransitivo, tá? Esqueça não. Mas por quê? Está onde? A pergunta é locativa, é indicativa de lugar. Sem dúvida, a noção de civismo está onde? Na pauta de debates. Ok, gente? Tranquilo? O comodismo contamina o indivíduo cansado de lutar em vão. Contamina quem? Um indivíduo. Percebeu? O comodismo contamina quem? Um indivíduo. Objeto direto. Essa é a resposta certa. Percebeu? Verbo transitivo direto, objeto direto aqui. Joia? Beleza? Vamos lá. Próxima questão. Penúltima questão. Vamos lá. Ao substituir a expressão sublinhada no fragmento, se reduz para a sinal alternativo em que o acento indicativo de crase, olha aí, deve ser empregado. Vamos lá. Se reduz a crítica que não busca alterar a realidade. Quem se reduz a alguma coisa. Então, ó, ele quer saber onde é que deve ser empregado, não é isso? Onde é que deve? Ó, veja que ele tirou de todo mundo, né? Se reduz à mesma crítica. Certíssimo. Resposta certa de cara, letra A. Mas por que isso? Gente, existem 3 formas pronominais que admitem crase e que muitos gramáticos sequer citam. Sequer entram nesse detalhe aí. Entenda o seguinte. Mesma, própria e outra. Singular ou plural. Mesmas, próprias e outras. Anote aí no seu resumo. Refiro-me à mesma pessoa. Mesma é forma pronominal, claro, que admite crase. Essas 3 palavrinhas, mesma, própria e outra. Cuidado com essa dica aí, hein? Aceitam o acento, admitem crase sem nenhum estresse. As pessoas se esquecem disso. Agora, as outras formas pronominais, pode esquecer, né? Nas outras formas demonstrativas e tal, nada a ver. Confira aí. Se reduz a certa crítica. Certa crítica, forma pronominal, pronome indefinido, não pode. Qualquer crítica, pronome indefinido, não pode. Alguma crítica, pronome indefinido, não pode. Toda crítica, pronome indefinido, não pode. Essas outras formas pronominais indefinidas não aceitam o acento de forma alguma, porque não admite o a artigo. Travam, bloqueiam a crase. Cuidado com as formas mesma, própria e outra, ok? As mesmas, as próprias, as outras também, singular ou plural. Joia? Cuidado aqui, hein? Casca de banana, hein? A FGV foi em cima da bucha, hein? Pegou aquele detalhezinho mesmo, mosca branca, elefante branco aí, para o cara ficar desatento aí, certo? Cuidado, tá? São formas, claro, de pronomes, mas somente esta aqui realmente admite o acento grave indicativo de crase, ok? Fique ligado, fique de olho. Última questão. Como poderemos superar essa incongruência? Veja, incongruência. Assinale a alternativa que não tem significação semelhante, sentido. Questão simples de vocabulário. Não congruência. Congruente é uma coisa consonante, convergente, não é isso? Semelhante, igualdade, até certo ponto, não é isso? Vamos lá. Assinale a alternativa que não tem significação semelhante à do termo sublinhado. Como poderemos superar essa incongruência, essa inconveniência? Do ponto de vista da incongruência no texto, pode ser inconveniente. Uma coisa inadequada, legal. Tá, beleza, inconveniente. Incompatibilidade é uma coisa incompatível. Tá, incongruência não é que seja sinônimo específico, né, de incompatibilidade. Mas uma coisa incongruente pode ser inconveniente, pode trazer incômodo? Pode. Uma coisa incongruente pode ser incompatível? Também pode, dependendo do contexto aí, veja. Estamos falando do contexto discursivo, tá? Contexto discursivo. Indolência. Opa! Pessoal, indolência é preguiça. Homens indolentes, homens preguiçosos. Percebeu? Então, indolência é preguiça, não tem nada de incongruência, não. Como é que a gente pode superar essa preguiça? Certamente não é preguiça, não. É claro, né? Incompatibilidade, impropriedade, né? Uma coisa imprópria, inadequada, errada, confusa. Inadequação, sim, sim. Todas essas palavras, não se esqueçam aí, o que ele está colocando, ó. Todas as palavras são sinônimos contextuais. Ou pelo menos o que ele fala aí, significação semelhante, próxima, dentro desse contexto aí que ele está apresentando. Certinho? Fique ligado para não confundir, tá certo?
Última questão, 10, letra C. Maravilha, mais uma provinha para o A. Ê, pronto, beleza. Mais uma prova foi para o espaço, é isso aí. 14ª prova, né? Nossa prova número 14. Opa, maravilha, o curso está de vento em popa. Pois é. E claro, como é de costume, todo finzinho de prova, vamos dar uma respirada e uma relaxada. Acompanhe aí. Mens sana in corpore sano, né? Mente sã, corpo são. Estudo proveitoso. Lembre-se, o entusiasmo ilumina e embeleza o corpo e a alma. Olha só. O entusiasmo, né, gente? O entusiasmo é interessante porque quando a gente fala do entusiasmo, é a mola mestra, né, que muitas vezes impulsiona, é exatamente o ponto-chave que muitas vezes motiva as pessoas às melhores conquistas. Quando você fala uma pessoa entusiasmada, é importante, porque ela dá um gás diferente para as coisas, não é isso? Cara, entusiasmo, então, poxa, esse cara é tão assim, de uma forma ou de outra, é tão entusiasta. Pois é. Ele diz aí que o entusiasmo embeleza o corpo e a alma. Uma alma entusiasmada, um coração entusiasmado é importante. Né? Aquela velha história, o pessoal fala muito do começo de relacionamento, né? O amor radiante, meu amor para cá, meu amor para lá, aquele entusiasmo, o cara fica todo faceiro, né? Pois é, depois a coisa morga, né? Lá vai. Mas é assim mesmo, é questão de entusiasmo, de motivação. Precisamos estar entusiasmados com tudo que a gente faz, para todos os objetivos, para os quais, lógico, direcionamos os nossos esforços. Percebeu? Quando você direciona os seus esforços para um ponto entusiasmado lá, sempre motivado, é outra coisa. O estudo rende, os objetivos se consolidam, se concretizam. Você sempre será visto como uma pessoa muito bem-vinda. Porque é uma pessoa, claro, entusiasmada, que traz brilho no olhar, que traz brilho no sorriso. É outra coisa, não é legal? Você ficar perto aí e trocando energia mesmo aí de vida, de tudo, de entusiasmo, de tudo com as pessoas, não é legal? É maravilhoso. É isso aí, próxima aula tem mais. Até lá!